Nação Rubro-Negra, no vídeo de hoje a gente vai conferir essa entrevista do Matheus Gonçalves antes de provavelmente ir pro Cruzeiro. E só pra gente terminar, eu tô vendo que você tá muito mais cabeça, assim, diferente do ano passado, por exemplo, quando eu conversei com você, tá maduro. Você falou que você que pede pra vir pro Sub-20, pra ganhar minutagem. A janela de transferência abriu agora. Você acha que é uma boa oportunidade pra você pensar junto com a sua família, com o seu staff, pra procurar um espaço em algum outro lugar, algum outro clube, Matheus? É claro, né, que a gente, todo jogador é assim, a gente só fica feliz quando a gente joga, né, então eu vou procurar conversar com o Felipe, vou ver o que ele quer, o que ele acha que eu tenho que fazer, mas minha vontade é ficar, né, que eu jogo no Flamengo desde 12 anos, tô muito focado aqui, tô treinando bastante no treino para receber minhas oportunidades e infelizmente é um ciclo, né, de todo atleta, se eu não conseguir minhas oportunidades aqui, vai ser em outro lugar, mas eu quero ficar e continuar trabalhando, dando o meu máximo para conseguir tudo que eu almejo nessa temporada. Em relação ao Pedro, o Globo Esporte revelou a verdade do porquê que o jogador foi afastado dessa partida contra o São Paulo. Vamos falar também sobre o mercado da bola, a situação do Carlos Noval, que está de saída do Flamengo, um cara que por mais de 15 anos esteve à frente da base rubro-negra. Vou falar também sobre o Schola, que recebeu uma proposta de um time da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e sobre o Matheus Gonçalves, que após fazer barba, cabelo e bigode na partida contra o Botafogo pelo Sub-20, a princípio ele está indo para o Cruzeiro, né? Mas os valores me espantam, porque em agosto do ano passado o Flamengo recebeu uma proposta de, no total, né, com metas batidas e tudo, de 8,5 milhões de euros por 70% do passe do Matheus Gonçalves. E agora o Flamengo está, a princípio, vendendo o jogador por 3,5 milhões de euros. Já já eu dou mais detalhes para vocês. Vou falar sobre a partida que o Flamengo empatou contra o Botafogo pelo Sub-20. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixem o seu like, porque a Flageral tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E agora informações sobre o mercado da bola e também sobre os bastidores desse corte do Pedro, tá? Em relação ao mercado da bola, Carlos Noval, Schola e também o Matheus Gonçalves. Em relação ao Pedro, que são notícias de bastidores que o Globo Esporte trouxe na noite de ontem, a revelação foi feita do real motivo do Pedro ter sido cortado dessa partida contra o São Paulo. No começo da semana, o Pedro se reuniu com o Felipe Luiz, os dois conversaram, né? As lideranças também do Flamengo, como Bruno Henrique, Arrascaeta, conversaram com o atleta e ficou ali subentendido que o atleta se doaria mais nos treinamentos. Segundo o Globo Esporte, na última quarta-feira, o atleta tinha 3 etapas em relação aos treinamentos. Quando ele estava no meio da segunda etapa, segundo o Globo Esporte, ele saiu, comunicou ao auxiliar que estava com a perna pesada e saiu do treinamento. Isso gerou um grande mal-estar com o Felipe Luiz, né, com a comissão técnica. Então, esse foi um dos principais motivos que fizeram o jogador ser cortado dessa partida contra o São Paulo. Uma outra situação que o Globo Esporte relatou foi a seguinte, vou ler aqui um trechinho da matéria. Recentemente, alguns atletas do Flamengo procuraram a comissão e a diretoria para relatar um mal-estar com o comportamento do Pedro e pedir um posicionamento do clube. Então, em relação aos bastidores, tem essa estranheza, né? Tem essa situação meio complicada, e aí caiu no colo da torcida essa notícia de que o Pedro estaria cortado contra o São Paulo. Em relação ao Pedro, segundo o que o Globo Esporte relata, realmente é a situação do comprometimento nos treinamentos que fez o Felipe Luiz afastar, pelo menos cortar, né, dessa partida contra o São Paulo, mas a tendência é que ele tenha chances nos próximos jogos. Vamos aguardar, porque o Flamengo, quando não tem problema, né, o próprio Jorge Jesus falou que o maior inimigo do Flamengo é ele mesmo. E em relação ao mercado da bola, Carlos Noval, que é um dos símbolos, né, dessa mudança de mentalidade em relação à base do Flamengo. Carlos Noval, que estava desde a época da Patrícia Amorim, fez um trabalho excepcional na base do Flamengo, ele foi desligado. E agora no lugar dele estará o Alfredo Almeida, né? O Carlos Noval falou que foi pego de surpresa com a notícia do desligamento dele, mas depois de 15 anos à frente do Flamengo, nada mais assim surpreende ele em relação a alguma atitude ali das diretorias, né? E ele esteve à frente da base do Flamengo na diretoria da Patrícia Amorim, do Bandeira de Melo, do ex-presidente Rodolfo Landim, estava à frente agora
no BAP. Mas o BAP, como está mudando muita coisa em relação ao futebol, o Noval foi desligado e agora quem assume o lugar dele é esse português que o Boto trouxe. E agora vamos torcer para o Alfredo Almeida manter ou até melhorar o nível da base rubro-negra. Em relação ao Matheus Gonçalves, né, depois da excelente partida que ele fez contra o Botafogo pelo Sub-20, segundo o Globo Esporte, o Flamengo aceitou a proposta de 3,5 milhões de euros para a compra do jogador, por 50% dos direitos do atleta, né? O Flamengo quer esses 50% ainda, o Cruzeiro ele discute ali um pouquinho a mais, né? Uma compra de 70% do jogador. Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, no dia 20 de agosto do ano passado, de 2024, o Flamengo recebeu uma proposta do Bragantino de 7 milhões de euros, mais 1,5 milhão de euros por metas batidas, né? Daria mais ou menos 8,5 milhões de euros por 70% do passe do atleta. Na época, o Flamengo queria ficar com 50% do passe do atleta, então o negócio não foi fechado. Para a princípio, ele será vendido por menos da metade do que foi oferecido pelo Bragantino. É um bom negócio? Queria saber a opinião de vocês. A verdade é que ele não estava tendo chances com o Felipe Luiz no time profissional. E é um atleta de muita qualidade, acompanho ele desde a época da base. É um jogador que desperta interesse em vários clubes brasileiros e agora, a princípio, o Cruzeiro está levando, na minha opinião, por um preço, por um valor muito abaixo do passe do atleta. Mas eu acho que é a filosofia do Boto realmente de não ficar negociando muito. Bota um valor ali, se quiserem pagar, pagam. E o Boto, a princípio, não é aquele cara que senta para negociar, né? Então, ele prefere fixar um valor, se o clube quiser pagar, beleza, se não quiser pagar, o atleta fica em território rubro-negro. Falando sobre o Schola, recebeu uma proposta do Volta Redonda, time da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas está muito mal das pernas o Volta Redonda. O Volta Redonda queria o jogador por empréstimo, o Flamengo não topou esse negócio, segundo a coluna do Fla, então o Schola ele permanece no time sub-20, até porque no mês que vem temos uma partida importantíssima, final do Mundial contra o Barcelona, no finalzinho do mês que vem. Então, galera, o Schola é aquele jogador que eu sempre falo para vocês, eu daria mais oportunidade no time profissional. O Flamengo não tá procurando um ponta esquerda, o Schola é esse ponta esquerda. Precisa ali melhorar um pouquinho a sua marcação? Precisa, mas é um atleta em formação. Atleta em formação ainda está sendo formado. Então, se ele tiver uma boa orientação, ele consegue melhorar nessa parte de marcação. Mas é um bom jogador, né? Um jogador que dribla muito bem, chuta muito bem e já é nosso jogador. Então, às vezes, a gente vai no mercado, compra um jogador por 40 milhões, sendo que a gente tem um jogador igual ou até melhor na base rubro-negra. É isso em relação ao Schola, ele permanece no Flamengo. Fiquei triste com a saída do Noval, porque sei da qualidade do profissional, era amigo do meu pai, meu pai falava muito bem dele, o pai do Carlos Noval também teve uma história muito grande no Flamengo. Fico triste com a saída do Carlos Noval, porque eu sei da qualidade desse profissional. Mas é isso, nova diretoria, novos métodos, novas pessoas à frente do futebol do Flamengo, e a gente fica aqui como torcedor torcendo para que tudo dê certo, que o Flamengo conquiste o maior número de títulos nesse ano de 2025. É isso sobre o mercado da bola. Queria saber a sua opinião sobre o Pedro, sobre o Schola, sobre o Matheus Gonçalves e também, se vocês puderem opinar, sobre o Carlos Noval. E rapaziada, vocês sabiam que o Sub-20 do Flamengo irá jogar um amistoso contra os profissionais do Bayer Leverkusen? É isso mesmo, o time alemão chega no Rio de Janeiro no próximo dia 15 e o técnico Erik ten Hag, ele rasgou de elogios a nossa estrutura, falou que tem total confiança no CT do Flamengo. O time alemão ficará aqui entre os dias 15 de julho até o dia 23 de agosto e será um ótimo desafio para a nossa base, né? Eu sei que tem muita gente falando, mas Pedro, o Flamengo não consegue ganhar no Campeonato Brasileiro, como ele vai ganhar do Barcelona na final do Mundial? Galera, ano passado foi a mesma coisa. O Flamengo não estava tão bem no Campeonato Brasileiro e o Flamengo chegou e conseguiu vencer o Olympiacos de virada no Maracanã e conquistamos o Mundial de Clubes da categoria. E lembrando que o time deles, o Olympiacos, tinham 5 jogadores que já jogavam pelos profissionais e desceram somente para jogar essa final do Mundial. Então, eu tenho total confiança. O script está parecido com o do ano passado.
Só que esse ano a gente ficou sem técnico durante um bom tempo e agora o Bruno Pivetti é esse técnico que está à frente do Sub-20 do Flamengo. Vai começar o seu trabalho, vai preparar o time, principalmente para esse jogão contra o Barcelona no fim de agosto. Bem interessante, né, o Bayer Leverkusen usar aqui as estruturas do Ninho do Urubu, né? Com certeza eles vão ficar de bobeira porque não perde para quase nenhum time europeu a estrutura do nosso centro de treinamento Jorge Elal. É isso, apenas uma curtinha aqui para falar, né, sobre o técnico alemão que rasgou de elogios o nosso CT, para passar para vocês também o conhecimento desse amistoso entre Flamengo Sub-20 e o Bayer Leverkusen, essa preparação aí para o Mundial que é muito importante e eu tenho total convicção, quando chegar no Maracanã lá, a nação rubro-negra vai empurrar o Flamengo para o bicampeonato mundial da categoria. E hoje, nação, tem Flamengo versus São Paulo, partida importante porque o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, joga no Maracanã diante da sua torcida, né? Vamos ter com certeza mais de 45 mil torcedores empurrando vermelho e preto para conseguir vencer o São Paulo. São Paulo é um bom time, mas o Flamengo ele tem uma qualidade maior em relação à parte técnica, né, dos seus jogadores. A nação empurrando e o Flamengo reencontrando a torcida após uma Copa do Mundo, que na minha opinião foi uma Copa do Mundo muito digna. O Flamengo venceu um finalista, que é o Chelsea, botou realmente os ingleses na roda mais uma vez, foi 3-1, mas poderia ser um placar mais elástico. Caímos para o Bayern, mas a nação rubro-negra, ela sabe que o Bayern era um clube muito difícil de ser vencido, demos umas vaciladas, né? Nos desconcentramos ali contra o Bayern, fizemos 2 gols, mas mostramos que sim, dá para bater de frente contra os times europeus. A nação rubro-negra está cheia de saudade do time do Flamengo e esse reencontro acontecerá hoje com transmissão exclusiva pelo Premier. Em relação ao time do Flamengo, o Gerson foi vendido e o Eric Pulgar ele está contundido. E o Flamengo deve ir a campo com o goleiro Rossi no gol, lateral direito o Wesley, lateral esquerdo o Alexandro. Na zaga, o Léo Pereira ao lado do Léo Ortiz ou ao lado do Danilo. Na parte de volante, provavelmente teremos o Jorginho, o De La Cruz, um pouco mais à frente ali o Arrascaeta. E no comando de ataque, Bruno Henrique pela esquerda, o Luiz Araújo pela direita. No comando de ataque, no lugar do Pedro, que foi cortado dessa partida, o Plata. Em relação à tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está na primeira colocação com 24 pontos e o São Paulo está na 14ª colocação com a metade dos pontos, com 12 pontos. Então, vamos partir para cima do São Paulo e essa é a provável escalação do Flamengo. Um time com muita qualidade, vamos partir para cima do São Paulo. São Paulo não irá para cima igual um louco, mas ele também não jogará igual alguns times jogam, né? Com caminhão na frente da área deles. Então, será um bom jogo, uma boa partida, né? O São Paulo tem um bom time, mas o time do Flamengo, na minha opinião, é muito melhor. Então, meu palpite para esse jogo é 2-0 o time do Flamengo. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloque ele aqui embaixo do vídeo. Bom jogo a todos e que saudade de ver o nosso Mengão, né? Eu curto muito os jogos da base quando tem transmissão, né? Sub-17 tá difícil da gente ver alguma partida, mas em relação ao Sub-20, durante a semana teve uma partida contra o Botafogo, foi bem legal de poder assistir o Matheus Gonçalves jogando, o Lohan. Eu acho um escárnio não transmitirem os jogos das bases, né, a partir do Sub-15. Para mim, a partir do Sub-15 já tinha que ter transmissão das partidas, igual era antigamente na Flá TV. Mas vamos lá, bola para frente, não podemos chorar o leite derramado. Então, partir para cima do São Paulo. Se vocês quiserem, não esqueçam de deixar o palpite aqui embaixo do vídeo. E lógico, bom jogo a todos. E rapaziada, o Flamengo jogou contra o Botafogo com novidades, né? O Matheus Gonçalves desceu do time principal para o time sub-20. Ele mesmo deu entrevista, mostrei para vocês no começo do vídeo, que não é pra galera ficar achando que ele tá chateado quando desce. Ele mesmo pede para descer e fez uma excelente partida, marcando 2 gols. O Lohan também fez uma ótima partida. O Joshua fez uma boa partida e foi a estreia do técnico Bruno Pivetti, técnico que tem experiência em times profissionais como Vitória, como o time da Chapecoense, como o time do Operário e por aí vai, né? O Operário que foi campeão depois de mais de uma década do Campeonato Paranaense com esse técnico à beira do campo. Então,
Ele sabe que o Flamengo tem uma partida importante no mês que vem contra o Barcelona e irá preparar o Flamengo da melhor forma possível. Mesmo o placar de 2-2 não sendo aquele placar que a gente gostaria, lógico, sempre de conseguir os 3 pontos, mas o Flamengo dominou o jogo inteiro. Tô deixando até o card para vocês aí dos melhores momentos e no final vai ter lá o vídeo, né, como sugestão dos melhores momentos desse jogo no final dessas matérias todas. Mas o Flamengo, pô, jogou muito bem. Matheus Gonçalves pegando a bola, mano, sempre dominando ela e não deixando ninguém encostar, né? Driblando muito bem, assim como o Lohan. Segundo gol do Flamengo foi muito. O primeiro gol foi um golaço pela finalização. O segundo gol foi um golaço também pela finalização, mas pelo conjunto da obra. Lohan deu um balãozinho. Então, vamos lá para o que foi essa partida. O Flamengo começou perdendo o jogo, 1-0, o time do Botafogo. Logo depois, Matheus Gonçalves marcou o seu gol e foi um golaço, né? Flamengo fazendo aquela pressão no campo adversário. O Matheus Gonçalves mandou no ângulo, mas foi um petardo e o Flamengo conseguiu empatar. No segundo tempo, logo no comecinho, uma jogadaça, como vocês estão vendo aí do Lohan, né? Deu um balão, o Lohan dando muitos passes de 3 dedos, muitos lançamentos com qualidade. Esse é o Lohan que a gente gosta de ver e deu um belo passe. No final das contas ali sobrou para o Matheus Gonçalves, que mandou para o fundo das redes, né? Jogadaça do Lohan e golaço mais uma vez do Matheus Gonçalves. Flamengo pressionando. No final do jogo, o Flamengo acabou tomando um gol do Botafogo. Ficou 2-2 o placar, mas sinceramente, galera, o Flamengo jogou bem mais organizado com o técnico Bruno Pivetti. Sei que ele tá chegando agora, mas já deu para ver um Flamengo diferente dentro do campo, né? Às vezes eu vejo comentários do pessoal falando: ah, essa molecada é muito mascarada. Não é, galera, não é. A molecada corre pra caramba, tentando o tempo todo, deixando sangue dentro de campo. Mas às vezes o resultado positivo não vem. O importante é o Flamengo conseguir passar de fase no Campeonato Brasileiro, está próximo disso. Já estamos chegando aí no final das rodadas desse Brasileirão Sub-20. E importante também preparar o time para esse Mundial no mês que vem, no final de agosto, contra o Barcelona no Maracanã. E o Bruno Pivetti, sinceramente, cara, pelo que eu vi sobre a carreira dele, é esse cara certo para comandar a nossa molecada, tentar achar a melhor forma possível, a parte tática ali, porque parte técnica, a gente tem jogadores com muita qualidade, como é o caso também do Pedro Leão, do Daniel Salles, do Anderson. Tem vários bons jogadores na nossa base, né? Não preciso falar do Lohan, não preciso falar do Matheus Gonçalves, que são jogadores que vocês já viram nos profissionais. O Schola é outro jogador também que é muito bom nessa partida. O Bruno Pivetti optou por ele ficar no banco de reservas. O Lucas, goleiro do Flamengo, é um ótimo goleiro. O Iago, zagueiro, acredito que em breve estará treinando com o time profissional. É um zagueiro com muita qualidade, além de saber bater muito bem na bola, né? Quando tem falta, o Iago vai lá e geralmente ele resolve. Então é isso em relação a Flamengo versus Botafogo. Não fiquem tristes. Sei que o resultado não é aquele resultado que a gente queria, mas a desenvoltura do Lohan e do Matheus Gonçalves é para dar um ânimo para a torcida, porque são dois jogadores de muita qualidade. O Matheus Gonçalves já está afirmado nos profissionais e o Lohan está voltando a pegar aquele ritmo de jogo, ser aquele Lohan que a gente conhece com muita qualidade, com drible no pé e também com muita visão de jogo. É isso. Joshua jogando muito bem também, é aquilo que eu falo. Joshua é aquele camisa 10, né? Faz a bola circular, é aquele cérebro pensante no meio do campo do Flamengo. Mandou muito bem também. Então, saldo empatado, mas um saldo positivo em relação ao desempenho de atletas já conhecidos da nação rubro-negra. É isso. Vamos partir para cima e, se Deus quiser, se classificar para a próxima fase do Brasileirão Sub-20, que já começa nas quartas de final, essa próxima fase. Valeu, nação. Fiquem com Deus. Tenham um fim de semana abençoado. Até a próxima e saudações.